Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, tudo bem com vocês, crianças? Mais uma aula se inicia hoje de Língua Portuguesa para o 5º ano. Vamos iniciar então pegando o nosso material, se é que você ainda não deixou separadinho aí, o material de vocês, lápis, borracha, caderno e a folha de atividades, né? Com a notícia lá que nós temos no Baobá, lembram? Bem, os nossos objetivos hoje: identificar o assunto principal apresentado no texto jornalístico, localizar uma informação específica no texto jornalístico conforme a orientação da professora, reconhecer a grafia correta de palavras propostas pela professora e reconhecer a presença e a importância das opiniões do leitor nos jornais, revistas e outros meios de comunicação. Bem, vocês lembram então que na aula passada nós lemos a notícia do Baobá João Gordo lá em Paquetá, lembra que foi cortado? E vocês tinham uma tarefa, vocês fizeram essa tarefa? Olha lá, qual a sua opinião diante da notícia sobre o corte do Baobá? Você também ficaria revoltado? Por quê? Escreva sua opinião sobre o assunto. Então, vocês iam escrever um comentário, né? O que vocês sentiam diante dessa notícia? Se você também ficaria triste, chateado, né? Qual foi o seu comentário? Então, a professora trouxe alguns comentários de leitores lá do site, tá? Do Diário do Rio, falando sobre a opinião deles diante deste fato ocorrido. Vamos ver aqui se alguma delas é parecida com a de vocês? Então, olha lá, né? Comentários de leitor. Então, temos um comentário aqui do Miguel Lopes, ó. Uma árvore tão linda cortada por intolerância. Lamentável que se descubra o responsável por essa agressão. Comentário 2, José Bruno, dia 1º de agosto. Melhor não fazermos julgamento e esperar a justiça descobrir quem é a pessoa que fez isso. Com certeza, ela não tem respeito nenhum pela natureza e pelas pessoas, nem pela cidade onde vive. Não se sente integrado no meio em que vive. Faz essas coisas para chamar atenção. Ele precisa entender que por não respeitar, ele vai ser punido pela justiça. Temos que acreditar e trabalhar para isso. E temos o comentário aqui da Ana Luísa, dia 6 de agosto. Muito triste perceber que há pessoas que, além de não respeitar a diversidade cultural e religiosa, ainda não respeitam a natureza. Por que pegar uma serra elétrica para cortar uma árvore que é símbolo de energia e religiosidade para os povos tradicionais africanos? Preconceito e ignorância sem tamanho. Então, vejam lá, a professora apresentou para vocês 3 comentários de leitor. Como são esses textos aí? Eles são longos, são curtos? Isso, são textos curtos, né? Diante de tantos, né, textos aí que a gente vê, eles são textos curtos. O que dizem? Qual que é o assunto desses comentários? Isso mesmo, né? Eles falam sobre a notícia do corte do Baobá. Então, o assunto é a notícia, né, sobre o corte do Baobá. Quem que escreve esses textos e para que escreve? Então, quem que escreveu aqueles comentários? Isso, são, né, pessoas ali, que talvez agora a gente não lembra o nome de todos ali, mas são leitores, né? São pessoas que leram a notícia no site, então são leitores. Para que escrevem? Né? Qual que é o motivo dessas pessoas escreverem? Isso mesmo, é demonstrar a sua opinião, né? Falar sobre o fato, né? Se expressar sobre aquilo, fazer isso, um comentário mesmo. O que eles têm em comum? Então, o que esses 3 comentários têm em comum? Isso mesmo, então, vejam, são textos, né? Razoavelmente são textos curtos. Claro, tem ali um bem curtinho, outro um pouquinho, né, mais longo, mas são textos curtos, foram escritos,
né, por leitores daquele site e isso mesmo, todos eles trazem uma opinião sobre um fato acontecido, então isso eles têm em comum. E talvez isso eles tenham em comum com o comentário que você fez aí em casa, com a opinião que você deu aí na sua tarefa também. Então, algum deles traz uma opinião parecida com a sua? Quando a professora leu ali que fala, né, muito triste perceber, né, fala sobre intolerância, né, fala que a pessoa tem que ser julgada, tem que ser punida, tem que descobrir quem fez isso. O seu comentário tem alguma coisa a ver com algum desses comentários ou ficou diferente? É a sua opinião, né? Então, a sua opinião de leitor, porque você também leu a notícia, então é o seu comentário. Você concorda ou não com as questões apontadas por eles? Vocês vejam que os leitores ali colocaram questão, né, de religiosidade, questão de preconceito. Né? O que essas palavras querem dizer? Você concorda? Né? Você já pensou? Você pensou sobre isso quando você leu o texto, quando você leu lá a notícia? Então, olha só, voltando aqui no primeiro comentário lá, ó. Uma árvore tão linda cortada por intolerância. Lamentável que se descubra o responsável por essa agressão. Então, veja, para esse leitor, né, ele acha que a árvore muito bonita e ele acha que ela foi cortada por intolerância. Quando ele escreve lamentável, o que ele lamenta, né, que é um fato triste. Que se descubra o responsável por essa agressão. Então, quem que foi agredido aqui? A árvore, né? E, consequentemente, as pessoas ali ao redor, o meio ambiente. Tá, intolerância, né? O que significa essa palavra? Com certeza, vocês já ouviram muito, né, essa palavra por ali. Né? Qual que é o significado desta palavra no dicionário? Né, o que significa intolerância quando a gente procura aqui no dicionário? Né? Lembrando que a professora já mostrou para vocês, né, que a hora que a gente procura lá no dicionário, o que a gente faz? A gente primeiro vai pela letra inicial. Então aqui nós temos o I. Né? Então sabemos que essa palavra nós vamos encontrar lá no dicionário, lá na letra I. Esse dicionário aqui que a professora já mostrou para vocês em outras aulas, ele tem aqui as letrinhas aqui. Né, fica mais fácil de achar, mas a gente tem que ir folheando e achar lá a letra I. Né? Depois eu vou pegar o que? O N e depois o T. Né? Intolerância. Quando a gente procura aqui no dicionário a palavra intolerância, a gente vai ver lá, ó, violência, intransigência. Né? Esse intransigência, mas professor, o que é intransigência? Né? Impaciência, né? Falta até de uma empatia ali. Então veja, ele acha que essa árvore foi cortada por uma violência, né? Por uma falta ali de paciência com as pessoas, de compreensão. Agora, ó, no comentário da Ana Luísa, muito triste perceber que há pessoas que, além de não respeitarem a diversidade cultural e religiosa, ainda não respeitam a natureza. Por que pegar uma serra elétrica para cortar uma árvore que é símbolo de energia e religiosidade para os povos tradicionais africanos? Preconceito e ignorância sem tamanho. Então vejam, a Ana Luísa, ela coloca aqui a palavra diversidade cultural e religiosa. Vocês ouvem muito essa palavra em outras aulas, ou até mesmo na nossa aula, a gente já ouviu falar nas aulas de formação humana. Né? Então, o que é diversidade? Tá? E ali, preconceito e ignorância são palavras que até nós usamos, não são palavras desconhecidas nossas, mas muitas vezes nós não sabemos direito o significado. Então, olha só, diversidade. O que é diversidade? Isso mesmo, me lembra diverso. E se nós formos procurar aqui no dicionário, ó, diversidade, variedade e diferença. Então, diversidade é uma variedade cultural. Então, são as diferenças entre cultura, entre as religiões. Então, nós temos, né, principalmente aqui no nosso país, é um país muito rico, muito diverso de cultura e de religião. Preconceito, né? A gente fala até, né, às vezes a gente fala, é um pré-conceito. O que é conceito? Né? Um conhecimento. Quando eu falo pré, né,
É antes de eu conhecer. Então, no dicionário também, se eu for lá na letra P, daí procurar o P, depois do P ali na palavra vem o R, vem o E, né? Se eu achar lá a palavrinha preconceito, vai estar lá, ó, conceito antecipado, opinião formada sem reflexão. Então, a Ana Luísa acha que o quê? Que as pessoas tiveram preconceito sem refletir, né? E por causa dessa diversidade, dessa variedade aqui religiosa e cultural, foram lá para cortar. Ignorância sem tamanho. Essa palavra aqui, muitas vezes a gente ouve, né? Ah, mas é um ignorante mesmo. Veja que ignorância também começa com I, igual outra palavra lá, o intolerante, intolerância, que a professora procurou, né? Só que aqui é o I e o G, né? Ignorante, o que significa no dicionário, né? E na vida real nossa ali. Então, olha, ignorância, desconhecimento, tá? Falta de estudo. Então, né, por desconhecimento. Então, por uma falta, olha lá, preconceito. Então, essa falta de conhecimento, um conhecimento sem reflexão, e por, né, não conhecer se houve esse corte aí. Então, olha, a professora trouxe aqui, ó, então, diversidade, preconceito e ignorância que nós procuramos no dicionário. A professora trouxe o significado aqui para ficar mais fácil da gente ver do que lá no dicionário, né? Então, ignorância, desconhecimento, falta de estudos. Então, como que eu posso usar essa palavra em uma outra frase? Pensem aí. Isso, né? Temos várias opções de usar. A professora colocou aqui, ó, sou ignorante em relação a certos jogos, ou então tenho ignorância com relação a certos jogos. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de alguns jogos. Então, eu posso dizer que eu sou ignorante com relação àquilo, quer dizer, não tenho conhecimento, né? Intolerância, violência, intransigência, rigidez, né? Então, a menina demonstrou intolerância com as brincadeiras do avô. Então, será que ela foi lá e bateu no avô? Não, né? Mas essa intolerância no significado do quê? Né, demonstrou rigidez, não gostou, né, estava ali impaciente, intransigente diante das brincadeiras, não gostou daquele tipo de brincadeira. Diversidade, então variedade e diferença. Lembra ali que ela falava em diversidade cultural, diversidade religiosa. Então, uma frase que eu posso fazer com diversidade, né? Como é bonita a diversidade de ideias na sala de aula. Dentro da nossa sala, lá às vezes a gente não, né, vai dar uma opinião nossa lá, professora, a gente não fala assim, ideias diferentes, então é essa diversidade, essa variedade de ideias. E o preconceito, né, conceito antecipado, opinião formada sem reflexão. Então devemos deixar o preconceito de lado e aceitar o diferente. Então temos que deixar, né, essa opinião aí sem reflexão e começar, né, a ter uma aceitação melhor das coisas que são diferentes. Então, o que a professora vai propor aqui para vocês? Em 7 minutinhos, para vocês produzirem uma frase com intolerância e uma com diversidade, tá bom? Dá tempo suficiente. Pensem lá que frase que vocês vão fazer com intolerância e diversidade.
Ótimo, pessoal. Fizeram a frase de vocês? Acredito que sim, né? Então, depois lê para alguém, mostra para a professora para ver se está correto, porque a Pro aqui não vai conseguir corrigir da TV, né? Bem, vamos voltar aqui ao comentário da Ana Luísa. Então, veja que a professora está falando hoje bastante sobre o comentário de leitor. Por quê? Porque ele também é um texto jornalístico, tá? Então, vamos voltar de novo aqui no comentário dela. Então, muito triste perceber que há pessoas que, além de não respeitarem a diversidade cultural e religiosa, ainda não respeitam a natureza. Por que pegar uma serra elétrica para cortar uma árvore que é símbolo de energia e religiosidade para os povos tradicionais africanos? Preconceito e ignorância, que era uma pergunta, né? A professora leu errado, ó. Então, por que pegar uma serra elétrica para cortar uma árvore que é símbolo de energia e religiosidade para os povos tradicionais africanos? Vejam, a professora fala tanto para vocês respeitar a pontuação, eu fui lendo aqui sem o ponto. Então, preconceito e ignorância tem sem tamanho. Então, vejam bem, né? Por que a autora do comentário se diz triste? Por que a Ana Luísa se diz que ela está triste? Olha lá, ó. Muito triste perceber que há pessoas que, além de não respeitar a diversidade cultural e religiosa, ainda não respeitam a natureza. Então, por que ela está triste? Isso mesmo, né? Por causa, né, das pessoas aí não respeitarem essa diversidade, essa variedade aí cultural, essa variedade religiosa. E olha só aqui, ó, qual o efeito do ponto de interrogação utilizado por ela? E a professora estava quase esquecendo de fazer a entonação lá da interrogação. Então, olha lá. Por que pegar uma serra elétrica para cortar uma árvore que é símbolo de energia e religiosidade para os povos tradicionais africanos? Por que será que a Ana Luísa fez essa interrogação? Isso, né? Ela queria nos questionar, isso mesmo. Ela queria, né, digamos assim, até mesmo nos provocar, né? Tipo assim, por que pegar a serra elétrica para cortar, né, uma árvore que tem todos esses significados, né? Por quê? Né? Tipo, quando ela faz essa pergunta e nós, outros leitores, estamos lendo, a gente fica pensando, né? Nossa, você veja, a pessoa foi cortar, então ela fez isso de caso pensado, né? Ou será que a pessoa passa lá, sai por aí com uma serra elétrica, igual lá, que é uma região, né, que falava ali uma ilha, né, do Rio de Janeiro, então uma região de praia, a pessoa vai lá e vai com uma serra elétrica, acho que eu vou cortar essa árvore, né? Então veja, né, ela nos questiona, né, por que pegar uma serra elétrica e lá cortar o baobá, né? Qual que é a intenção dessa pessoa? E ela mesma dá uma resposta, né? Ela fala que é o quê? Por preconceito e por ignorância. Então, ela responde esse comentário dela. Então, ela acha que a pessoa que fez isso fez por ser preconceituosa e fez por ignorância. Sabemos? Não sei, né? Assim como aquele comentário lá acho que é Paulo Roberto, que ele falava o quê? Que,
né, tinha que se esperar, que a gente não podia julgar tanto assim, mas que essa pessoa tinha que pagar pelo aquilo que ela fez, mas que ainda não se sabia o motivo. E aí, nós, né, lendo esse comentário dela, nós concordamos? Por quê? Você concorda com o comentário da Ana Luísa? Sim, não, é uma opinião, né? O comentário, como fala ali, opinião, e até alguns jornais eles trazem, né? Tem vários nomes, né? Alguns trazem lá como leitor, outros trazem como opinião, como carta do leitor, como espaço do leitor. Então, é um momento onde o leitor coloca a sua opinião. Inclusive, quando a gente lê esses comentários nos sites, nos jornais, às vezes está escrito lá assim que os comentários não são de responsabilidade do jornal. Por quê? Porque não é um jornal, ele está publicando, mas quem está escrevendo é o leitor, ele que está fazendo aquele comentário. Então, como é uma opinião, a gente pode concordar ou discordar, porém tem que haver o respeito, porque com certeza vocês já viram, já ouviram, às vezes, né, os pais, alguém comentando, né, nossa, fui ler lá uma notícia, agora estão lá tudo se xingando. As pessoas às vezes começam a brigar, se xingar, né, colocar outras questões diante do comentário, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar, por mais que às vezes a gente pode não concordar e até fazer um comentário não concordando, mas dentro do respeito, porque é opinião, tá? Bem, então, eu concordo, acredito que vocês também concordem com o comentário dela, né? Acredito que realmente essa notícia nos deixa triste, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um comentário como se estivéssemos assim respondendo o comentário dela, tá? Então, vamos pensar aqui, porque vocês já viram, a professora sempre fala que tudo que a gente vai escrever, a gente tem que planejar, né? A gente tem que pensar ali um pouquinho antes. Então, a professora, né, colocou já algumas palavras aqui. Então, triste. Por que ela ficou triste? Isso mesmo, né? Porque a natureza sofreu pelo preconceito e pela falta de conhecimento. Então, quem sofreu ali acabou sendo a árvore, tá? Então, concordamos com isso? Concordamos, né? Porque essa árvore ela foi cortada, né? A natureza ali, o meio ambiente sofreu com isso, né? E com certeza, como o baobá tem todo esse significado aí, né? Então, ele tem o quê? Muitos significados para os povos africanos. Então, talvez seja uma pessoa ali intolerante, uma pessoa realmente preconceituosa que fez isso. E a gente pensando na árvore, enquanto assim, deixando de lado um pouquinho, né, esse significado do baobá aí para o povo africano, pensando na árvore em si. Quando a gente pensa em uma árvore, o que a árvore traz de bom para nós? Isso, sombra, né? Isso mesmo, purifica o ar, que mais? Traz frutos, flores, né? Então deixa o ambiente bonito. Tem os pássaros que ficam na árvore, isso mesmo, né? Então, a professora colocou aqui, ó, beleza, sombra, abrigo e alimento. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, a professora vai propor para vocês, para nós produzirmos o nosso comentário, tá? Então, a professora vai pegar o cartaz e a gente vai fazer isso, tá? Juntos, produzir coletivamente um comentário em cima do comentário dela, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Então, pessoal, nós vimos sempre que no comentário do leitor, o que aparece primeiro lá em cima, vocês lembram? Isso mesmo, o nome de quem está fazendo o comentário. Quem que vai fazer o comentário agora? Isso, os alunos do 5º ano. Então, vamos escrever lá, podemos escrever os alunos ou vamos colocar só assim, ó, 5º ano, tá? Então, nós, né, juntos vamos tentar aí escrever. Então, vamos pensar um pouquinho. Nós concordamos com ela? Que palavra nós podemos usar para dizer assim que a gente concorda, né? A gente acha realmente triste isso? Sim, né? Então podemos até escrever, ó, a professora falou aqui realmente, então vamos lá. Então, né, realmente o quê? É triste? Achamos triste? Sim. Então, vamos concordar com ela. Então, realmente é muito triste. Muito triste. O que é triste?
Isso mesmo, é a gente perceber, a gente ver o quê? Quem que sofreu a consequência ali? Isso mesmo, a natureza, né? O meio ambiente. Então, realmente é muito triste o que? Perceber, né? Verificar, né? Então, perceber que, então, como a professora falou ali, é na natureza. Então, que até a natureza sofre por quê? Por que ela colocou lá que, lembra no início do comentário dela, então ela falava o quê? Que, né, ela estava triste, por quê? Por causa, né, do corte do baobá, que o meio ambiente também estava sofrendo por conta do quê? Do preconceito e da ignorância. Lembra que ela responde lá, por que pegar, né, a serra elétrica? Então, por preconceito e por ignorância. Então, realmente é muito triste perceber que até a natureza sofre por o quê? Vamos colocar, em vez de colocar ignorância, o que significa ignorância? Falta de conhecimento, então sofre por falta de conhecimento e preconceito? Isso, então vamos lá. Então, sofre por falta de conhecimento e preconceito. Preconceito e falta de conhecimento de quem? Isso mesmo, das pessoas, né? Então, das pessoas. Bom, então olha lá. Realmente é muito triste perceber que até a natureza sofre por falta de conhecimento e preconceito das pessoas. Lembram que isso aqui a professora tinha posto lá em cima na nossa tela lá como o primeiro planejamento nosso. Então, falar, né, da tristeza por conta aí do preconceito e da falta de conhecimento. Qual que era a outra palavrinha que a professora tinha posto lá? Isso mesmo, o baobá. E o que nós tínhamos colocado lá? Lembrado que do significado do baobá, né? Então que ele tinha muitos significados. Então veja, a gente colocou aqui que a gente concorda com ela, né? Que realmente é triste e tal. Agora vamos justificar então essa questão do baobá, né? Falar então um pouquinho ali do baobá, como ela colocou lá a questão da religiosidade e tal. Então a gente pode colocar lá, então o baobá, nossa, eu nunca tinha separado essa palavra, baobá, tá? Então, o baobá, além de ter todo esse significado, o que ele representa também? Ele é uma árvore, né? Então, ele tem toda essa questão do meio ambiente. Então, o baobá, então, além de ter, o que a professora falou? Muitos significados. Para quem? Isso mesmo, para os povos africanos. Então, além de ter muitos significados para os povos africanos, então, o baobá, além de ter muitos significados para os povos africanos, o que ele pode nos proporcionar enquanto árvore? Lembra que era outra parte que a professora tinha colocado lá? Isso mesmo, sombra, né? Então, vamos colocar aqui, então, o baobá, além de ter muitos significados para os povos africanos, com certeza o que nós podemos... lembra a gente falou da beleza das flores, então dá para colocar embelezaria. Embelezaria. Opa, tá lá, a professora errou. Deixa a professora tem um papelzinho ali, depois a professora arruma aqui. Então, com certeza embelezaria, né, o local, vírgula,
Agora dá para nós colocarmos a sombra. Traria sombra. E serviria de abrigo para quem que a árvore serve de abrigo? Isso mesmo, para os pássaros. Então, olha lá. Realmente é muito triste perceber que até a natureza sofre por falta de conhecimento e preconceito das pessoas. O baobá, além de ter muitos significados para os povos africanos, com certeza embelezaria o local, traria sombra e serviria de abrigo para os pássaros. Então, o que nós podemos aqui finalizar o nosso texto? Qual que é o nosso desejo para esse baobá? Isso, que ele rebrote, que ele reviva, né? Então, vamos terminar aqui escrevendo assim. Então, esperamos que o baobá brote no... Olha só, mas como a professora está errando hoje? Vamos arrumar aqui já. A professora começa a escrever rápido, né? Que o baobá brote novamente. Então, esse é o nosso comentário. Vejam que o nosso comentário aqui, a gente concordou com o comentário dela e a gente, né, respeitou a opinião dela, porque nós concordamos, nós não falamos nada diferente do comentário dela. Ficou também um comentário curto, né, não ficou assim longo, não ficou cansativo, como tem que ser um comentário de leitor, né? A gente não vai fazer uma carta enorme, a gente vai fazer um comentário colocando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja. Então, só antes da gente ler ele feito, deixa a professora arrumar aqui, né? Embelezaria. Então, quinto ano. Realmente é muito triste perceber que até a natureza sofre por falta de conhecimento e preconceito das pessoas. O baobá, além de ter muitos significados para os povos africanos, com certeza embelezaria o local. Traria sombra e serviria de abrigo para os pássaros. Esperamos que o baobá brote novamente. Então vejam, né? Nós fizemos o comentário aqui. Agora, tá? A gente vai voltar para a tela para vocês copiarem o comentário, tá bom? E assim, daí, a gente vai finalizando, beleza? Então, vamos copiar o comentário na tela? Então, olha, pessoal, o comentário tá aqui na tela, 8 minutinhos para vocês registrarem no caderno, tá bom? Vamos lá, então? Podem registrar.
certeza deu tempo de vocês fazerem o registro. E os objetivos que nós tínhamos hoje: identificar o assunto principal apresentado no texto jornalístico, localizar uma informação específica no texto jornalístico conforme a orientação da professora, reconhecer a grafia correta das palavras propostas pela professora, foram as palavras do dicionário, reconhecer a presença e a importância das opiniões dos leitores nos jornais, revistas e outros meios de comunicação. Conseguimos atingi-los, né? Vocês têm uma tarefinha lá no material de vocês, leiam lá e façam, que é do comentário do José Bruno. E até a nossa próxima aula. Fiquem bem! Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim! Então vamos lá, pegando nossos materiais, o caderno, a folha da atividade que vocês pegaram na escola, que é a unidade 7, lápis, borracha, para junto nós estarmos fazendo a nossa atividade, certo, pessoalzinho? Hoje eu quero começar a nossa aula um pouquinho diferente. Eu quero começar a nossa aula para ver se vocês vão conseguir descobrir qual é o tema da nossa aula hoje. Para isso, a professora trouxe o mapa do Brasil, com todos os nossos estados e o Distrito Federal, né, que é a capital do nosso país. E hoje nós vamos estar trabalhando a ocupação de um estado. Para isso, a professora trouxe algumas dicas. Então, eu vou pegar ali a nossa caixinha. Para onde estão as dicas? Lembram dessa caixinha, pessoal? Então, vamos ver se vocês vão conseguir descobrir qual é o estado que nós vamos trabalhar. Então, foi a última província a se desmembrar de São Paulo. Qual será o estado que foi a última província a desmembrar de São Paulo? Isso quer dizer que nós estamos em qual período? Período colonial ainda, né, pessoal? Então, vamos lá. Não conseguiram? Ah, mas eu tenho certeza que tem gente que já está pesquisando lá no seu Google. Ah, será que vão conseguir? Então, vamos para o outro. É o quinto estado mais rico do Brasil. Olha que joia, o quinto estado. E aí, ajudou? Não ainda? Ah, a professora está trazendo dicas muito difíceis. Tô nada, pensem lá. Vamos ver, acho que agora vocês vão conseguir. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Agora vai ficar fácil. É um estado da região sul. Opa! Estado da região sul. Quais são os estados da região sul? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, já anulamos todos os outros. Ficamos com 3 estados. Tá fácil agora? Ah, tá. Agora tá ficando bom, né? Última dica, tomara que ajude vocês. Faz divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Onde que tá o Mato Grosso do Sul? Opa, tá aqui em rosinha. Faz divisa também com São Paulo, o roxinho, e Santa Catarina, aqui em vermelho. Então, ele faz divisa com Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina. Qual é o estado? Que estado que sobrou, pessoal? O Paraná. Muito bem, conseguiram? E por um acaso o Paraná é o nosso estado. Então, deixa a professora só colocar a caixinha aqui. Nós vamos estar trabalhando sobre a ocupação do Paraná. Então, vamos ver o tema da nossa aula? Então, qual é o tema? Ocupação do território paranaense litoral. Então, nós vamos começar a entender como que se deu a ocupação do nosso estado lá no litoral. Vamos começar pelo litoral. E o nosso objetivo é compreender o processo de ocupação do território paranaense, o litoral. Vamos então embarcar um pouquinho agora a conhecer. Nós já conhecemos como que se deu, né? Como que está sendo a ocupação através das capitanias hereditárias, governo geral. E agora nós vamos partir um pouquinho para o nosso estado. Então vamos ver lá. Primeiro vamos conhecer a origem do nome Paraná. Então Paraná tem uma origem indígena. Você lembra quando a professora trabalhou indígenas, palavras indígenas? Estavam lá o Paraná, dos Tupi, que significa Pará-mar. Anã, semelhante, o mar, semelhante ao mar, né?
Isso então quer dizer Paraná, semelhante ao mar, o grande como o mar. E ali a professora trouxe um dos nossos principais rios, o Rio Paraná, que deu origem ao nosso nome, né? E ele é tanto do nosso estado, um dos principais rios, como do nosso país. Tá? Então ali está o Rio Paraná. Então o que significa Paraná? Semelhante ao mar, o grande como o mar. Então agora vamos entender um pouquinho como que se deu essa ocupação do território paranaense. Então vejam lá, nós temos o mapa do Brasil, né? E ele tá ali, Paraná espanhol? Paraná português? O que quer dizer isso, professora? Como assim Paraná? Não era só um Paraná? Já vamos entender. Então o território do Paraná era quase todo do território espanhol. Olha lá, todo esse vermelho que está ali na tela era onde era o território espanhol. Só tudo isso, uma grande maioria. E por que será que nós não falamos espanhol? Mas uma estreita faixa do litoral e parte da Serra do Mar era terras portuguesas, ali onde que estão coloridinhos. Estão vendo ali, pessoal, onde está em verde, amarelo e o azulzinho é o mar, né? O Oceano Atlântico ali. Essa área, com a criação das capitanias hereditárias, lembram dela? Lembram, né? Então, Capitania de São Vicente e a Capitania de Santana, que era o único trecho que pertencia a Portugal. E ele era o trecho do litoral, né, pessoal? Mas será que o Paraná não tinha ninguém? Será que era só vegetação, serras, campos, e só nesse trechinho ali que começou bem? Vocês lembram que as capitanias, elas não deram muito certo, porque muitos senhores donatários não apareceram, era muito grande o território, não deram muito certo. Não tinha ninguém? Ah, tinha, né, pessoal? Quem que estavam lá? Os indígenas. E aqui no Paraná tinha bastante indígena, né? Então o nosso território, ele já era ocupado. Quando a gente fala ocupação, não, ele já tinha, todo o Brasil era ocupado pelos indígenas, né? Eles são os verdadeiros donos da nossa terra, né? Então, e esses indígenas, eles não eram assim muito pacíficos. Então isso também dificultava tanto espanhóis quanto portugueses a virem para esse lugar, né? Então, e o que é essa linha aqui? Tratado de Tordesilhas. Lembram do Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividiu o planeta entre espanhóis e portugueses? Por isso que o nosso Paraná pertencia mais à Espanha do que a Portugal. Mas e vamos ver o que acontece, como que vai se desenrolar essa história. Antes, vamos pegar lá o caderno e vamos colocar a data do dia da aula, o mês que vocês estão assistindo e o ano, tema ocupação do território paranaense ou litoral, e para anotar. Então vocês vão anotar aí no caderninho, por quê? Para fixar o conteúdo. Então vamos ver, o nome do nosso estado Paraná é de origem tupi e significa semelhante ao mar ou grande como o mar. O território do Paraná era quase todo de domínio espanhol. Uma estreita faixa do litoral e parte da Serra do Mar eram terras portuguesas. Essas terras, com a criação das capitanias hereditárias, eram ao norte, parte da Capitania de São Vicente e sul a Capitania de Santana, né, pessoal? Esse território não estava vazio, era ocupado por indígenas. Então, olha, deixei bastante minuto, porque é um pouquinho grande, né, para vocês copiarem. Então, vocês têm 7 minutos para copiar. Vamos lá?
aí, pessoal? Deu tempo? Conseguiram? Ai, que bom, viu? Mas meus alunos são muito bons. Então, vamos continuar. E o que faz, então, Portugal olhar para essa região, para essas duas capitanias? Encontra-se ouro. O ouro, até que, enfim, Portugal encontrou o ouro, né? Lembram lá que no começo da nossa colonização, eles não deram muito bola para aqui, para o Brasil. Por quê? Porque não tinha ouro, né? Daí que eles começaram a ocupar o Brasil, a cana-de-açúcar, foram colocando outras economias, mas agora eles encontram o ouro, né? E aonde que eles encontram o ouro? Então, o início efetivo da colonização portuguesa se dá em 1646, vejam, gente, mais de 100 anos para começar essa colonização aqui no Paraná, né? Com o estabelecimento de uma povoação em Paranaguá. Quem que fez esse estabelecimento? Gabriel de Lara, que era um bandeirantes. Lembram lá dos bandeirantes, pessoal? Então, ele era um bandeirantes, ele começa esse povoamento ali em Paranaguá, que era formado por colonos, tanto portugueses quanto espanhóis, sendo mais espanhóis, e jesuítas. Então, olha, ali tem a imagem quando eles começam esse povoamento em Paranaguá. E um dos motivos, claro, foi a existência do ouro na região. Então, ali nós temos os bandeirantes, né? Qual era a função dos bandeirantes? Explorar a região, ir encontrar ouro, né? Conhecer a região e capturar indígenas, escravizar os indígenas, que nessa época era uma prática normal, né? Então, a existência de ouro na região encontrada pelos bandeirantes portugueses, ali era a roupa dos bandeirantes, foi o que motivou esse movimento de colonização inicial. Se vocês olharem essa imagem, vocês vão ver que eles estão aonde? Nas beiras dos rios, dos riachos, porque é aquele ouro de aluvião, aquele ouro encontrado em rios. Então, eles peneiravam ouro nos rios. E isso fez com que muitas pessoas fossem lá para aquele vilarejo lá em Paranaguá, para quê? Com suas famílias. Então foram surgindo arraiais, foram surgindo cidades não, perdão, pessoal, foram se colonizando ali, né? Através, por quê? Por causa do ouro. E assim surgem novos povoados, não só Paranaguá, foram surgindo novos povoados, eles vinham com a família ficava no que eles chamam de arraial, e eles iam para os rios, e ali foram se fixando. Então, nesta procura do ouro, o povoamento se estendeu até a Serra do Mar. Então, aqui nós temos a Serra do Mar, né? Por que ter a Serra do Mar? Porque já imaginou a dificuldade que seriam para eles transporem a Serra do Mar, eles desbravarem a Serra do Mar. Não tinha estrada, né, gente? Não tinham muitos animais ali para que eles pudessem transpor isso daí, né? Desbravar a Serra do Mar. Então, eles foram até a Serra do Mar. Então, a arquiteta originando povoados que mais tarde seriam Antonina, olha que linda Antonina, e Morretes. Então, também Antonina, Morretes e Paranaguá surgiram, então, o quê? Quando se encontra-se esse ouro, foram surgindo esses povoados e eles foram cada vez mais avançando, cada vez mais desbravando. Então, vamos agora pegar a folhinha. Então, vamos ver lá. Só vou ler o início e vocês vão ter que ler o A, B e C aí e responder. Então, sobre o início da colonização paranaense, complete as frases com a alternativa correta. Leiam as frases, vejam quais são as verdadeiras e completem aí na folha. Para isso, 4 minutinhos. Vamos lá?
Deu certo, pessoal? Podemos ver? Então vamos lá. Então vamos corrigir. Letra A. O início efetivo da colonização portuguesa se dá em 1646, com o estabelecimento de uma povoação em Paranaguá, formado por portugueses e franceses, lembra os piratas franceses? Colonos e jesuítas espanhóis? Qual que é a certa? Claro, né? Colonos, tanto portugueses quanto espanhóis, e jesuítas espanhóis. A existência de na região, encontrado pelos bandeirantes, foi o que motivou esse movimento de colonização inicial. Foi o ouro, o pau-brasil ou a cana-de-açúcar? Ouro, né? O tão famoso ouro que os portugueses queriam. Nessa procura pelo ouro, o povoamento se estendeu até a Serra do Mar, originando povoados que mais tarde seriam as cidades de Antonina e Morretes, Ponta Grossa e Guarapuava. Falei alguma vez na nossa cidade? Não, né? Então, Antonina e Morretes, certo? Conferiram? Tudo certinho, pessoal? Lembrem de estarem fazendo bem certinho as atividades para colar. Depois não esqueçam de colar esse ladinho só da folha aí no caderninho de vocês. Então, podemos continuar? Então, vamos passar para frente. E aí, cidade mais antiga do Paraná, 1649. Grande Mar Redondo, na língua tupi-guarani. Lembram que a nossa região é ocupada pelo quê? Pelos indígenas. Então, por isso que muitos nomes de nossas cidades são de origem indígena. Então, era assim que os índios denominavam a famosa Bahia. Pernaguá primeiro, depois Parnaguá e depois Paranaguá. Então, até chegar em Paranaguá. Olhem a imagem, né? E não dá a impressão assim mesmo de um grande mar redondo? Eu tive essa impressão, gostei muito dessa imagem. Se vocês olharem aqui, é o nosso porto, o Porto de Paranaguá, tão importante para o nosso desenvolvimento econômico do nosso estado, né? E olha que imagem bonitinha, pessoal. Então, Paranaguá é a cidade mais antiga do estado do Paraná. Qual é a cidade mais antiga? Paranaguá. E com isso ela é chamada da cidade mãe do Paraná. Olha que título gostoso, né? Cidade mãe do Paraná. E aqui é a cidade da primeira igrejinha e aqui é o local que ela se encontra atualmente, mais moderna, né? Que é ali naquela praça, tem muitas festas ali. E aqui de novo o Porto de Paranaguá ali mostrando na imagem. Certo? Então, quem é a cidade mãe do Paraná? Paranaguá. Muito bem. E aí, com a descoberta de ouro em Paranaguá, atraiu os portugueses, alguns espanhóis também, não foi só os portugueses, para o interior. Então, foi começando a povoar essas regiões, né? Mas quando posteriormente foi descoberto o ouro em Minas Gerais, esse sim é aquele ouro de Minas, nas minas de ouro, né? E a quantidade era maior, o que aconteceu? A exploração na região paranaense também já estava diminuindo, o ouro dos rios já estavam diminuindo. Então, grandes extensões de terra já ocupada por famílias ricas, que seriam essas extensões de terras? As Cismarias, né? Então, muitas famílias já receberam grandes extensões para quê? Para colonizar aquele lugar, né? E dar posse a Portugal. Passaram a ser utilizada na criação do quê? De gado. Então, passou-se a criar o gado, né? Agora começa uma outra atividade econômica, né? Que é a criação do gado, porque devido ao ouro estar acabando, né? Estar diminuindo, muita gente migrou para Minas Gerais. E o que aconteceu? Eles tinham que ter uma renda, então eles começam a criação de gado devido aos campos que tem ali. Então aqui uma fazenda de gado, né, com os escravos, e aqui o nosso amigo tropeiro, né, eu gosto muito dessa imagem porque eu gosto muito dos tropeiros, né, ali levando já esse gado ali nessa região, cuidando do gado. Vamos pegar a folhinha? Última atividade, né? Então vamos lá. Ao estudarmos sobre o povoamento do litoral, conhecemos as cidades mais antigas do Paraná. Sobre ela, responda as perguntas. Leiam as perguntas, respondam bonitinho. Para isso, 4 minutinhos. Vamos lá?
Deu certo, pessoal? Responderam? Então vamos ver lá. Então, é conhecida como a cidade-mãe do Paraná. Quem é conhecida como a cidade-mãe do Paraná por ter dado início ao povoamento do nosso estado? Paranaguá. Na língua tupi-guarani, Paranaguá, significa mar redondo. Lembram lá da imagem? Com a escassez do ouro em Paranaguá e a descoberta de ouro em Minas Gerais, muitas famílias começaram a criar que tipo de animal em suas fazendas? Gado, né? Isso daí foi bem facinho, né? Foi tranquilo, certo, né? Então agora, antes da professora ver ali os nossos objetivos, vamos lá na mesa fazer uma fixação da nossa aula? Vamos lá? Aí, pessoal, olha que mapa legal do Paraná, né? Bem grandão aqui para vocês verem. Então, o que era essa linha aqui? Linha do Tratado de Tordesilhas, né? Então, todo esse espaço aqui é o Paraná espanhol. Olha, aqui a gente pode ver bem a dimensão que o Paraná pertencia à Espanha. E essa faixinha aqui, que eram as capitanias, é o Paraná português, certo, pessoal? Então, por onde que começa a nossa colonização? Pelo litoral, né? Então, o litoral, aqui sempre que a gente fala em litoral, vocês lembram das praias, né? Então, ela começa com o litoral. Olha aqui, o que foi encontrado? O que lembra isso daqui? Ouro, né? O brilho amarelo. Então, ela começa a sua colonização através do quê? Quando encontra-se o ouro de aluvião, dos rios, então começam a vir muitas pessoas para cá, criando os povoados, né? E a primeira cidade, a cidade mais antiga do Paraná, Paranaguá. Mas eles vão até onde? Eles vão até o que, pessoal? A Serra do Mar. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui a Serra do Mar para vocês verem, né? A dificuldade, isso daqui não é um mapa de relevo, pessoal, por favor. A professora está trabalhando de história, é um mapa de ocupação. Então eu só fiz assim para vocês entenderem, né? Que aqui tem as montanhas, a Serra do Mar. Por que Serra do Mar? Porque ela começa no mar e ela também vai até a outra ponta do mar, né? Então, vamos arrumar aqui para um bonitinho. Então, foi isso que aconteceu aqui, nessa ocupação do litoral. Começou lá com ouro, né? Tão afamado ouro que os portugueses queriam, foram encontrados, e aqui no nosso estado, legal, né, pessoal? E eles vão o quê? Vão começando a explorar, começando a povoar. Mas será que eles só vão até aqui? Será que eles só vão até a Serra do Mar? Negativo, né? Eles vão continuar essa ocupação aqui no Paraná, né? Temos todo esse Paraná para ser ocupado, né? Então, será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Então, vamos voltar ali para a tela agora? E aí, pessoal, será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Eu pus objetivo, mas é objetivo só um, né? Então, compreender o processo de ocupação do território paranaense. O litoral, compreenderam, pessoal? Compreenderam, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam que foi quando encontraram o ouro, que a cidade mais antiga é Paranaguá, né? Então, nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Então, para vocês, muito beijinhos e espero vocês para a nossa aula, para nós continuarmos com essa ocupação do nosso estado, o Paraná. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje a nossa aula é do Clube da Matemática, isso mesmo. Toda quarta-feira nós estamos aqui fazendo o nosso clube, né? Então a nossa aula de hoje é uma aula especial, onde a gente vai pôr em nossa cabecinha para funcionar um pouquinho mais. Vamos ver qual é o desafio da aula de hoje? Então tá aí na folha de vocês, procurem aí na atividade, aonde está essa atividade que vocês estão vendo aí na telinha. Acharam? Isso, então veja lá, observe cada figura, registre a fração decimal da parte que está pintada e escreva seu número decimal correspondente ali do lado. Depois, localize esses números decimais na reta numérica, tá bom? É os decimais que nós vamos colocar ali na reta que está logo abaixo. Então, você vai olhar a fração, vai colocar a fração decimal nessa primeira parte. Na segunda parte, você vai colocar o número decimal correspondente e depois você vai localizar os números ali na reta, cada um deles. Combinado? Então, você vai ter 5 minutinhos para fazer essa atividade. Eu já volto para conferir. Vamos lá?
criançada? Conseguiram? Vamos conferir aqui com a professora? Vamos lá, então. A primeira letra A já estava pronta, né? 2/10 era a fração que estava ali. Como que a gente escreve isso em decimal? 0,2, né? 2/10. E olha onde que ele está localizado ali na reta. No segundo risquinho. A letra B, qual é a fração? 5/10. Como que a gente escreve o número decimal? Isso, 0,5. E olha onde ele está ali na reta localizado? Ali, ó, no quinto risquinho. Muito bem. Letra C, 6/10. Como que a gente escreve 6/10? 0,6. Está localizado ali no sexto risquinho da reta. Muito bem. Letra D, 4/10. 4/10, como é que a gente escreve em número decimal? 0,4. Ele está ali antes do 0,5, naquele risquinho anterior. Beleza? Vamos para a letra E. A letra E é 7/10. Como que a gente faz 7/10? 0,7. Olha onde que está localizado ali, ó, entre os 6 e o 8/10. Ótimo. Letra F, 1/10. Como que a gente faz isso em número decimal? 0,1. Ele está lá no comecinho da reta, ó, depois do zero. 0,1. Letra G, 9/10. 9/10 se escreve 0,9. Olha onde está localizado na reta. Quase chegando no 1, né? 1 antes de chegar no 1 inteiro. E a letra H, 3/10, que é onde ficou faltando ali na nossa reta. 0,3. Muito bem. Viram como ficou facinho de fazer? Acho que vocês não demoraram nem um pouquinho, né? Ficou bem legal. E aí está a correção. Se você errou, é só apagar e arrumar. Tá bom? O importante é você tentar e conferir. Quando você tentar, confere se acertou, beleza. Se não acertou, vai lá, apaga e arruma que tá tudo certo. Tá bom? Bem, meus anjos, parabéns pelo esforço e lembre que teu esforço te leva longe. Então não desista, tá bom? A professora vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até lá!